Bom, pessoal, então na questão 3 está falando assim: considere as letras da palavra loteria. Duas dessas letras são escolhidas ao acaso. Qual é a probabilidade de essas duas letras que foram escolhidas ao acaso serem duas vogais? Então, lembrando, pessoal, quais informações que a gente precisa para determinar a probabilidade de um evento? A gente precisa saber como calcula a probabilidade, certo? E das informações que são necessárias para fazer o cálculo, ok? Bom, para calcular a probabilidade de um evento, a gente sabe que é o quê? É casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, certo? Bom, mas vamos então estudar a nossa situação. Bom, o que é o meu conjunto ômega? Meu conjunto ômega ele é o meu espaço amostral. O meu espaço amostral ele é formado por todos os casos possíveis, certo? Desse meu experimento aleatório. Bom, mas vocês vão ver que essa situação nada mais é que o quê? Selecionar duas das 7 letras. Ou seja, determinar a quantidade de possíveis resultados nessa situação aqui é determinar de quantas formas possíveis você pode selecionar duas dessas 7 letras aqui. Ó. São 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Bom, mas se você está preocupado apenas com a seleção, com a escolha de duas dessas letras, quer dizer que a ordem de como você vai selecionar essas duas letras não importa. Então, eu estou dizendo para o seguinte, nessa situação, ela é similar ao seguinte exemplo que eu vou dar para vocês. Faz de contas que eu quero selecionar duas letras dessas aqui para dar de presente para vocês, certo? Então, tanto faz se eu escolher, por exemplo, a letra O e E, ou escolher E e O. Porque quando eu dou ela para vocês, eu vou estar... se eu der a letra O e E para vocês, ou eu der a E e O, eu vou estar dando o mesmo presente para vocês. Não é uma configuração de presente, é uma configuração de presente para vocês diferente, certo? Então quer dizer que a ordem de como eu estou selecionando essas letras não importa, certo? Então é o que eu disse para vocês, pessoal. Sempre quando vocês, no volume passado do PET, sempre quando vocês estiverem preocupados apenas com a escolha, seleção de elementos de um dado número de elementos, você está trabalhando com o quê? Com combinação. Ou seja, para você selecionar para você determinar a quantidade de formas de selecionar duas dessas 7 letras aqui, basta você calcular o número de combinações de 7 elementos tomados 2 a 2. E a gente aprendeu a calcular isso no volume passado, certo? Bom, então, pessoal, nessa situação aqui, ó, ele não está considerando a ordem importante. A ordem, nesse caso aqui, não importa. Então, faz se você escolher as letras O e E ou E e O, que no caso é a mesma coisa. Então, eu não posso contar essas duas situações O e E O como coisas diferentes. São a mesma coisa. Portanto, eu não devo contar ele de duas formas diferentes. Porque se fosse importante, por exemplo, se ele falasse assim, ó, duas dessas letras são escolhidas para formar, por exemplo, sílabas. Então, aí a ordem importa. Porque você falar OE, a sílaba OE é diferente da sílaba EO. Ou seja, a ordem nessa situação importa. Mas aqui não. Você está preocupado apenas com a escolha. Você quer apenas selecionar duas delas. Então, tanto faz se você escolher E ou E, perdão, O ou E ou O. Da mesma forma, tanto faz se você escolher L e T, como T e L, que você está fazendo a mesma escolha, certo? Você está escolhendo as mesmas letras, ok? Então aqui quer dizer que a ordem não importa. Se você está trabalhando com a formação de agrupamentos, onde todos os elementos aqui vejam que são distintos, certo? Essa quantidade é menor ou igual a essa e a ordem não importa, quer dizer que então você está trabalhando com a combinação, certo? Então, determinar a quantidade de selecionar duas das 7 letras, basta determinar o número de combinações de 7 elementos tomados 2 a 2. Bom, vamos determinar agora quem que é o nosso evento. Quais são os casos, quantos são os casos que manifestam o nosso evento. Mas quem que é o nosso evento? Nosso evento é o quê? Sortear, ou seja, escolher duas dessas letras ao acaso, de tal forma que elas sejam duas vogais, certo? Vejam que essa situação aí, selecionar duas dessas letras de tal forma que elas são vogais, eu posso escrever da seguinte forma. Como se eu estivesse selecionando duas vogais, quer dizer, duas letras do quê? Das vogais
que pertencem a essa minha palavra. Mas quais que são as vogais que pertencem à minha palavra loteria? Essas aqui são as letras que fazem parte, as vogais que fazem parte da minha palavra loteria, certo? Então, se eu quero determinar de quantas formas possíveis eu posso selecionar duas dessas letras de tal forma que elas sejam duas vogais, você quer determinar justamente de quantas formas você pode selecionar duas das quatro vogais. Bom, mas selecionar duas das quatro vogais é o mesmo raciocínio dessa daqui. Para você determinar de quantas formas possíveis você pode selecionar duas das quatro vogais, é a mesma coisa que você determinar o número de combinações de 4 elementos tomados de 2 em 2, certo? Bom, mas como é que a gente calcula mesmo uma combinação de n elementos tomados de k em k? Basta jogar aonde tem n aqui na fórmula, certo? Nesses lugares aqui aonde tem k, nessas fórmulas aqui, nesses espaços. Ou seja, para me determinar quem que é o número de combinações de 4 elementos tomados em 2 a 2 que representam nossos casos favoráveis, basta fazer o quê? Substituir aonde tem k por 2 e aonde tem n por 4, certo? Foi o que eu fiz aqui. Como é que eu resolvo isso daqui? Primeira coisa que eu faço é resolver o que está dentro do parênteses. Então, eu tenho 4 menos 2, que é 2. Bom, me restam o que então? Me resta, quer dizer, e o restante dessa operação aqui, eu ignoro tudo que está aqui atrás, certo? E copio ele, ok? Então, eu tenho 4 menos 2, 2, e o resto eu copio do jeito que está. Bom, o que eu faço a partir de agora? Como é que eu resolvo a partir daqui? Eu vou pegar o maior fatorial, que é o que está em cima, certo? E abrir até o maior fatorial do outro lado da minha divisão, certo? Ou seja, no caso aqui do meu numerador. Bom, mas vejam que tanto o maior fatorial do de baixo é o 2 fatorial, né? Porque só tem 2 fatorial aqui. Então, eu vou abrir esse 4 fatorial até 2 fatorial para eu poder simplificar com um deles. Então, 4 fatorial é a mesma coisa que o quê? É 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Então, eu vou simplificar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Então, eu tenho 4 vezes 3, me restam 4 vezes 3 em cima e 2 fatorial embaixo. Porque quando você simplifica 2 fatorial por ele mesmo, quer dizer que você está dividindo esse número por ele mesmo. Sobra o quê? 1. Então, me restam 4 vezes 3 em cima e 2 fatorial embaixo. Então, 4 vezes 3, eu sei que são 12, e 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1, e 2 vezes 1 são 2. Então, eu tenho 12 dividido por 2, e 12 dividido por 2 são 6. Então, dessa forma, o que a gente está determinando com isso, pessoal? Eu não disse que o número de combinações de 4 elementos tomados 2 a 2 é o mesmo que o número de formas distintas que a gente pode selecionar duas de 4 vogais, que são as possibilidades que manifestam o evento. Então, estou dizendo para vocês, com isso, quando eu calculo o número de possibilidades, o número de combinações de 4 elementos tomados 2 a 2, e eu digo para vocês que são 6, quer dizer que existem 6 formas de selecionar duas das 4 vogais aqui, certo? De formas distintas. Okay? Então, existem 6 maneiras distintas de se fazer isso. Então, são 6 casos distintos que me manifestam esse meu evento aqui, certo? Que é selecionar duas dessas 7 letras aqui, de tal forma que duas sejam vogais. Okay? Existem 6 casos. Existem 6 combinações dessas 4 vogais aqui, que manifestam esse evento. Bom, falta então determinar o número de casos possíveis, que é determinado pelo quê? Pelo número de combinações de 7 elementos tomados de 2 em 2. Então, substituindo aonde tem k por 2 e aonde tem n por 7, a gente tem isso daqui, ok? Então, 7 menos 2, que é o que a gente resolve primeiro, é o que está em parênteses, 7 menos 2, 5. Então, eu tenho 5 fatorial vezes 2 fatorial, isso tudo divide aqui, o produto desses dois divide 7 fatorial, ok? O que eu faço a partir daqui? Mesma história. Eu pego o maior fatorial, que é o que está em cima, e vou abrir até o maior fatorial do de baixo, para eu poder simplificar essas duas estruturas, certo? Então, eu tenho 7 fatorial é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Veja que, então, que é como se eu estivesse dividindo 5 fatorial por ele mesmo, e 5 fatorial dividido por ele mesmo é 1, e 1 que multiplica alguma coisa, sobra alguma coisa, certo? Então, em cima eu tenho 7 vezes 6, que é 42, e embaixo eu tenho 2 fatorial, que a gente sabe que é igual a 2. 42 dividido por 2 é igual a 21. O que eu estou dizendo aqui para vocês? Se eu sei que o número de combinações de 7 elementos tomados em 2 a 2 é o mesmo número
corresponde à mesma quantidade de selecionar 2 das 7 letras aqui, ou seja, o número de casos possíveis de selecionar 2 das 7 letras, quer dizer, então, que a quantidade de formas de selecionar 2 de 7 letras, ou seja, o número de casos possíveis de selecionar 2 dessas 7 letras aqui, é de 21 formas diferentes. Então, para me calcular a probabilidade desse evento acontecer, ou seja, qual que é a probabilidade de selecionar 2 das 7 letras de tal forma que 2 sejam vogais, basta pegar essa quantidade e dividir por essa, certo? Então, eu tenho 6 dividido por 21, certo? Pois essa é a forma de probabilidade. Casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O número de casos favoráveis de selecionar 2 letras que sejam vogais são 6, certo? E o número de casos possíveis, selecionar 2 dessas 7 letras aqui, são 21. Então, eu tenho 6 dividido por 21. Vejam o seguinte, que ambos esses números são múltiplos de 3, então eu posso simplificar esses dois números por 3, certo? 6 dividido por 3 são 2 e 21 dividido por 3 são 7, certo? Então, a probabilidade de selecionar 2 dessas 7 letras de tal forma que elas sejam vogais, de tal forma que as duas são vogais, é de 2 sobre 7, que é a mesma coisa que também que aproximadamente 0,29, que é igual a 29%, certo? Ou seja, a probabilidade de se sortear, de se escolher ao acaso 2 dessas letras aqui, dessas 7 letras, de tal forma que 2 sejam vogais, nessas condições aqui a gente tem 29%, certo? Bom, pessoal, então vamos aí para a letra B, certo? Qual que é a probabilidade de se escolher 2 dessas 7 letras aqui, de tal forma que uma seja vogal e a outra seja consoante, certo? Então, a mesma coisa, pessoal, a gente precisa determinar o quê? Qual que é o número de casos favoráveis, ou seja, qual que é o número de casos que manifesta uma ser vogal e a outra ser consoante, e o número de casos possíveis. Mas vocês vão notar que o quê? O número de casos possíveis a gente já determinou. O número de casos possíveis é o mesmo da questão anterior, porque a gente está trabalhando com o mesmo experimento aleatório, certo? Então, o número de casos possíveis a gente já sabe que é 21. Bom, mas e quem, então, é meu evento? Meu evento se manifesta quando? Quando a gente escolhe 2 letras, de tal forma que uma seja vogal e a outra seja consoante. Então, vejam que eu posso parafrasear essa situação aqui, ó, como? Eu posso refrasear essa situação, ou seja, como selecionar uma vogal e uma consoante. Esse evento se manifesta quando isso acontece. E isso acontece, uma é vogal e a outra é consoante, certo? Mas vejam que selecionar uma vogal, vejam que a quantidade de vogais que a gente tem na palavra loteria são o quê? São 4. E a quantidade de consoantes na palavra loteria são o quê? São 3. Então vejam que é o seguinte, selecionar uma vogal, eu tenho 4 formas distintas de selecionar uma vogal dessa palavra loteria, porque são 4 vogais, certo? E a quantidade distinta de eu selecionar uma consoante é de 3 formas distintas. Qualquer uma dessas 3 letras aqui, dessas 3 consoantes, é considerado como uma consoante, certo? Qualquer uma dessas aqui é possibilidade de sair uma consoante. Então, para me determinar a quantidade de formas de eu selecionar uma vogal e uma consoante, ou seja, a quantidade de relações dessas possibilidades com essas, eu tenho que fazer o produto. Vejam aqui que eu estou utilizando o conectivo E, pessoal. E o conectivo de E, em relação à operação de matemática, está relacionado com a operação de multiplicação. Então, para me determinar a quantidade de formas distintas, ou seja, de números possíveis que eu posso selecionar uma vogal e uma consoante, é fazer o produto de 4 com 3. Então, eu tenho 4 vezes 3, que são 12, certo? Então, para me determinar a probabilidade de, ao selecionar 2 dessas 7 letras aqui ao acaso, dessas letras serem uma vogal e a outra ser consoante, é dado por 12 dividido por 21, certo? Vejam que esses dois números são múltiplos de 3. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 21 dividido por 3 dá 7. Então, a probabilidade de selecionar 2 letras dessas 7 aqui é 4 sétimos, que é a mesma coisa que aproximadamente 0,57, que é quando você divide 4 por 7. Então, dá aproximadamente 0,57, que é a mesma coisa que quando você multiplica isso daqui por 100 e acrescenta a porcentagem, que você tem 50%. Ou seja, a probabilidade desse evento se manifestar, que é selecionar 2 letras dessas 7 de tal forma que uma seja vogal e a outra seja consoante, é de 57, aproximadamente 57%. Pessoal, então com isso, eu concluí a questão 3 e eu resolvo a questão número 4 com vocês no próximo vídeo.
Fico por aqui, um abraço, fui!